Bom dia a todos. Hoje é véspera da festa dos apóstolos São Pedro e São Paulo. Seria dia 29, mas sendo uma solenidade, então ela é antecipada para o domingo, dia 28. Então, os dois apóstolos, eles são considerados como que as pedras fundamentais da igreja. Claro, Pedro, de modo especial, porque confessou Jesus como o Cristo e o Filho de Deus vivo. E Paulo, porque ele é o apóstolo preparado por Deus desde toda a eternidade, poderemos dizer, como ele diz, desde o ventre materno, por causa da sua origem, é um judeu, mas que nasceu em Tarsus, né? Onde era uma cidade não muito grande, mas muito famosa pela sua cultura grega. Então ele conhecia muito bem o grego, falava grego, as suas cartas ele escreve em grego. E o apóstolo Pedro é uma pessoa mais simples, um pescador. Mas Deus escolhe as pessoas das quais ele necessita. Então vamos ver hoje a leitura do Evangelho de modo especial e depois podemos falar também um pouco das outras leituras. Do Evangelho é do capítulo 16 de São Mateus. São Mateus, o evangelista do Evangelho de Mateus, ele é uma pessoa assim que gosta de mostrar as coisas como estão funcionando no tempo em que ele está falando. Então a igreja já com um status, um estabelecimento, chefe, etc., não é? E outros que o acompanham. Então, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei minha igreja. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Então, um breve comentário sobre este evangelho. Em todos os evangelhos, menos no de São João, mas os 3 primeiros evangelhos, fala-se de Pedro como a liderança principal da igreja. E ele está entre os 3 apóstolos que estão sempre perto de Jesus. Então João, irmão de Tiago, e depois também João, irmão de Tiago, e Pedro, e ainda
o discípulo que Jesus amava. São dois Joãos diferentes, o João evangelista e João, irmão de Tiago. Pois é, então, neste caso, ele é a liderança e naturalmente podemos imaginar Jesus, ele está bem lá no norte, já aos pés digamos, da serra, onde está a montanha, né? Que está bem pertinho do atual Síria, e também não longe do Líbano. Então ali, Jesus como que se retira, está em Cesareia de Filipe, é lá no extremo do país de Israel, Judá de então, né? Seria a Galileia, né? E Jesus está, digamos, como que imaginando, a gente sempre imagina, não, que ele sabia tudo. Não, ele tinha escolhas diante de si. Ele foi tentado no deserto, sim, mas Lucas, ele diz que o diabo se afastou de Jesus por um certo tempo. E depois também ele diz, vós que estivestes comigo nas minhas tentações. No deserto eu não tinha nenhum apóstolo junto. Então essas tentações são as perspectivas de que Messias que o Pai do céu queria que ele fosse. Então, tentações, entre eles o tentador foi o próprio Pedro. Depois que ele confessa Jesus como o Messias, o Filho de Deus vivo, e Jesus fala que ele, o Filho do Homem, na sua natureza humana, o seu destino é a morte em Jerusalém, será condenado à morte, Pedro chama à parte e diz, não fala isso não. Não fala. Nós não esperamos isso do Senhor. Queremos que seja o nosso rei em Jerusalém. Manda embora esses romanos e purifique o templo. Então era uma tentação. E Jesus entende assim. Afasta-te de mim, Satanás. Satanás é o tentador. Outros dizem que não. Eu, Jesus de Nazaré, filho do homem, é que estou na frente, você vai atrás de mim. Eu é que ensino, não é você que me ensina. Pois é, então isso tudo na vida do nosso Pedro, não é? Então ele diz algo mais que os outros discípulos. Os outros discípulos dizem que, alguns dizem, quer dizer, o povo diz por aí, não é? Que é o filho do homem. Alguns dizem que é João Batista, que tinha sido já executado, decapitado. Outros dizem que é Elias. E outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. São personagens importantes na história da salvação. E Jesus, então, diz, bom, vocês escolheram as opiniões dos outros, agora eu quero saber o que vocês dizem de mim. Os apóstolos acompanharam lá 1, 2, 3 anos Jesus pregando, né? Acompanharam a Jesus, escutaram, aprenderam muita coisa com ele, também na sua misericórdia e compaixão com as pessoas. E aí Pedro toma a iniciativa. Ele sempre era uma pessoa assim mais atirada. Tu és o Messias. Messias é o Cristo. Messias é ungido. Na palavra hebraica, Machá. Machá é ungir. Mexia, o ungido. Portanto, o escolhido de Deus. E que em grego significa Cristo. Então, tu és o Messias, o Filho de Deus vivo. Então, esta confissão é importante. O que Jesus diz para ele? Não foi a carne nem o sangue que te revelou isso, mas meu Pai que está nos céus. Por isso eu te digo, tu és Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre Pedro? Quem é esta pedra? O próprio Paulo diz, na sua epístola, a primeira carta aos Coríntios, que a pedra lá no deserto, batida com um bastão por Moisés, da qual saiu água para matar a sede do povo, que reclamava, então seria o próprio Cristo. Seria Jesus. O único fundamento da nossa fé não é Pedro, é Jesus. Pedro diz sobre Jesus que ele é o Messias. Então, o que nos coloca todos os cristãos juntos, sejam de que igreja forem, é a confissão. Jesus de Nazaré, ele é o Messias Salvador e é o Filho de Deus vivo, como diz aqui Pedro, neste Evangelho. Então, isso é uma revelação divina. E Deus constrói a igreja sobre esta pedra. Não é Pedro que vai construir. Pedro é aquele que dirige a igreja que Cristo criou no seu tempo, no grupo dos apóstolos e discípulos, e depois, pela evangelização, quando ele envia os apóstolos, como no Evangelho de Mateus se diz, ide, batizai a todas as nações, ensinai-os a observar tudo quanto eu vos mandei. Eis que estarei convosco até os confins da terra, até o fim do mundo. Em toda parte, Jesus acompanha a sua igreja através de seus ministros, seus discípulos, isto é, ministros da palavra, enfim, todo cristão, ele é uma pedra viva desta igreja que Cristo está construindo. E aí vem o poder das chaves, né? Hoje em dia caiu um pouco de moda, mas não faz muito tempo, ainda havia o costume, né? Ver uma pessoa ilustre em uma cidade, então se entrega uma chave grande, simbólica, como se fosse a chave de São Pedro. E tudo o que tu ligares será desligado. Tudo que tu desligares será desligado. Portanto, ele é aquele que dirige, que tem o poder de abrir ou fechar. Então, não é um poder para controlar, mas para servir. Assim como o bom pastor, ele abre a porta para sair junto com as suas ovelhas e retorna e vigia a porta. Assim também é a função de Pedro. Pedro é uma pessoa frágil como cada um de nós. Mas Jesus prometeu rezar por ele. Quando, na última ceia, Jesus fala que todos os apóstolos vão abandoná-lo, Pedro diz, não, se todo mundo abandonar, eu ficarei firme ao seu lado. E Jesus diz assim, ainda essa noite você vai me negar 3 vezes que me conhece. Mas eu rezo por ti, para que tu, por sua vez, possas confirmar aos teus irmãos na mesma fé. Então, essa é a função do nosso Papa Francisco, nos dias de hoje, e de todos os papas que sucederam a São Pedro em Roma. E a gente acaba não falando de Paulo, mas se não fosse Paulo, com aquela preparação dele, pregar o Evangelho a todas as nações, a nossa igreja não seria como é agora. Seria muito fechada às tradições do judaísmo. Mas Pedro, conduzido pelo Espírito Santo, também se abriu, como os Atos dos Apóstolos nos ensinam. Então, eram essas palavras que nós queríamos dizer, mas como Jesus prometeu rezar por Pedro, agora o Papa Francisco, talvez o gesto mais bonito que ele fez, quando apareceu logo depois da escolha, na nomeação como Papa, ele se ajoelhou diante de toda a plateia lá na Praça de São Pedro. E esse mesmo Papa nós vimos agora durante a pandemia,
sozinho na praça, como que carregando a cruz sozinho, caminhando debaixo da chuva, para se abraçar à cruz que estava lá exposta. Então esse é o nosso Papa, mas é a primeira coisa que ele pediu: reze por mim. E o que mais ele pediu? Abençoem-me a mim. Peçam a Deus que abençoe. É isso que nós queremos também pedir por este Papa e por todos os papas que ainda vierem depois deste atual. Que Deus seja louvado pelo Papa que nós temos, pelas orientações que Ele nos dá nesses tempos tão difíceis. Fiquem com Deus.